Você sabia que o instrumentador cirúrgico pode se responsabilizar caso aconteça algumas falhas durante a cirurgia? Hoje nós vamos falar sobre como se respaldar juridicamente caso algo de ruim aconteça durante as cirurgias. Hoje vamos receber duas advogadas incríveis, especialistas em direito médico. Elas têm reconhecimento pelas suas atuações impecáveis e elas auxiliam todos os profissionais dentro da área da saúde. Eu apresento vocês as doutoras Fernanda Arcanjo e Mariana Alves. Sejam muito bem-vindos. Quem não sabe, além são amigas pessoais nossas. Então é uma honra ter vocês aqui no podcast. Verdade. Vamos falar bastante de coisas, né, que ninguém fala. Ninguém fala isso na área profissional. E nós queremos já começar, né? Fazer as perguntas para vocês. Por que escolher esse tema assim tão importante que é muito pouco falado? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse início? Bom, a gente se conheceu, assim, de uma forma muito aleatória. A gente gosta sempre de frisar que foi um propósito mesmo. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente já alinhou todos, assim, os propósitos mesmo. A gente viu que a gente tinha as mesmas metas, os mesmos objetivos, então bateu muito. E desde o início também a gente tinha desistido de concurso público. Eu queria ser delegada e a Mari queria ser defensora. A cara da Fê. Não, gente, a cara dela, eu falei com ela, Fernanda, não consigo te ver numa delegacia. Nossa! Não, não sei, Agora eu não me vejo como delegada, mas eu me vi por muito tempo durante a faculdade, até no inicinho que eu formei como delegada, mas depois eu vi que o direito médico era o meu perfil. E aí eu queria perguntar pra vocês, como que vocês escolheram? Já que a advocacia tem tantos e tantos, abrange, né, vários... Exatamente. Direito, né? Tantas especialidades, por que escolher a área médica? Eu escolhi direito médico pro meu marido não ter que pagar advogado. Justíssimo. Então, mas assim, brincadeiras à parte. Mulher visionária. Já focando na economia e processual. Mas eu sempre estive cercada de profissionais da saúde. A minha mãe, ela é técnica em radiologia, então a gente sempre conversou muito sobre casos mesmo de clínicas, consultórios. Eu sempre estive cercada, né? Meu marido, atualmente, ele é médico, a grande maioria das minhas amigas. E acaba que, por eu não ter feito medicina, você vira a advogada do grupo, né? Isso é maravilhoso, network, né? Já tá ali no meio. Então, eu sempre acabei respondendo uma dúvida de um, uma dúvida de outro. E eu sempre me interessei muito, principalmente pelas intercorrências, né, gente? Sim, eu adoro. É o que chama atenção. Assim, hoje meu coração é basicamente do preventivo. Mas é uma decisão entre defensoria ou direito médico. E ter conhecido a Fernanda com certeza foi, assim, o que determinou mesmo a minha escolha. E estamos aí muito felizes, assim, não me arrependo. E por que você escolheu, Fê? O meu, eu trabalhei e fiz estágio em uma vara que pegava demandas de erro médico. Atuei junto com um juiz, pra quem não entende. Que isso! Outro patamar, vocês estão entendendo. Existem os advogados, mas ela tá aqui, ó, amor. E lá a gente pegava demandas de erro médico e era um assunto que eu me interessava. Eu gostava muito da parte criminal durante a faculdade, que é o direito penal. E por eu querer o concurso para delegada, era uma parte que eu focava mais. E na parte de civil, onde pegava a responsabilidade civil, que é uma parte que eu me interessava. Eu fazia as decisões, despachos, sentenças com mais gosto. Eu li aquele processo com mais gosto. E eu falei, é o que eu gosto. E aí depois eu comecei a fazer pós nisso e entrando mais na área, eu comecei a ver que os profissionais da saúde sofriam com a dor do paciente. Muitos processos, e eu comecei a analisar os processos com outro olhar. Muitos processos, eles começavam porque o paciente queria descontar a dor dele, da perda, às vezes, de algum familiar por um erro que ele achava que o médico tinha tido, mas ele não teve. Muitas vezes é falta de assistência, né? Exato. E muitas vezes o profissional, que é um advogado que às vezes nem é da área da saúde, então é muito importante isso. E eu via que as pessoas descontavam a dor no profissional e na equipe. Acaba que toda a equipe tá dentro daquilo. Responde, né? Sim. Eu falo que existe o ciclo do luto. E dentro do ciclo do luto, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo, que é a negação. Você nega.
Você não quer aceitar aquilo que aconteceu, aquele fato que aconteceu. Então você acaba terceirizando aquele seu sentimento. E isso é como qualquer área, né? Exemplo, uma separação. Primeiro você tem a negação, não, eu vou fazer isso acontecer. E logo depois você começa a entender, a trazer a responsabilidade para si. Aí depois você vem a parte da aceitação. Realmente isso aconteceu, não tenho mais em quem terceirizar o que tá acontecendo e vou resolver isso. Acho que acontece isso. Sim, e aí eu tenho uma irmã médica. Que chique! E eu falei, por que não ajudar esses profissionais? E eu percebi também na própria minha casa mesmo, a minha mãe sempre me mostrou esse lado que a gente não deve jogar a nossa dor em outra pessoa. A minha mãe, ela perdeu o primeiro filho e foi após o parto dela. E na época, diversas pessoas da família, isso ela contava sempre pra gente, quando eu era criança, tipo, tinha noção de alguma coisa, que as pessoas queriam que ela processasse esse médico e ela não descontou a dor dela nesse médico. Ela sempre mostrava que era uma coisa que tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E, no entanto, ela teve as outras 3 filhas com o mesmo médico. Caramba, que legal! Olha! E então ela viu que realmente não era, o médico não tinha errado, aquilo de fato era para acontecer, e aceitar é difícil, mas tem situações da vida que vão acontecer. Hoje em dia, ginecologia e obstetrícia, assim, tá aí no topo. Depois ortopedia e depois a cirurgia plástica. Não sabia ortopedia, não. Mas a gente estava até numa conversa e vários advogados estavam discutindo sobre isso, e a gente vê isso acontece até que é o que a gente fala, de atenção ao paciente. Hoje em dia, a falta de atenção do paciente faz com que ele queira te processar, porque essa dor não é acolhida. E a obstetrícia acontece em muitos casos de plantão. Não é, às vezes, aquele médico que acompanhou. É a rotina mesmo, é a produtividade. Você tem tantos pacientes, a questão do SUS, né? Que a gente tem 100 pacientes para atender naquela noite. Você não tem como você fazer uma anamnese completa do paciente. E da mesma forma, a ortopedia, ela pega muito casos. Então, até o paciente, ele não volta num pós-cirúrgico, não faz tudo adequado. Aí, a cirurgia. As infecções. Aí, por isso que essas duas áreas... É um pouco da falta do acolhimento do paciente e do dever informacional também. Que aí pode ser tanto culpa do médico quanto culpa do próprio sistema ali mesmo de saúde. Pela quantidade de pacientes que você tem que atender no dia. É muito difícil. Muito. Assim. E aí eu levanto uma pauta para vocês. Vou levantar uma pauta. Olha a importância do instrumentador cirúrgico nesses casos. É verdade. No pré-operatório, você tem um contato com o paciente, ir no quarto, falar quem você é, avisar que a equipe cirúrgica está a caminho. Então você acaba sendo um vínculo entre a equipe médica e o paciente. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. E lembrando que o instrumentador não é só passar ferro, é exatamente cada detalhezinho faz toda a diferença, principalmente essa atenção no pré e no pós também. Exatamente. Passar no quarto. Eu particularmente faço isso com a equipe que eu trabalho. Então, acho que esses detalhezinhos fazem a diferença. Não custa nada mandar uma mensagem pro paciente. Como que você tá? Como que tá a sua recuperação? Porque às vezes o próprio médico ele tem uma rotina muito... Tem que fazer atendimento, tem que ver até a parte de material, autorização de cirurgia, aquela parte toda burocrática que eles odeiam, mas é necessário fazer. Então a gente acaba intermediando essa situação toda, né? E aproveitando, né, esse gancho, a gente falando a respeito do instrumentador, a gente sabe que é crucial a gente entender o que pode e o que não pode ser feito. Quais são os direitos e deveres do instrumentador dentro do ambiente hospitalar? Então, o que acontece? Infelizmente, não tem, né, a instrumentação cirúrgica atualmente no Brasil não tem uma lei específica, né, assim, vocês não têm um conselho, e isso é muito ruim, porque o conselho de classe, ele geralmente determina, né, os direitos e os deveres da instrumentação. Teve até um projeto de lei que, infelizmente, não foi aprovado para regulamentar essa situação, mas é o que a gente sempre fala. Existem as normas de biossegurança, seguindo as normas de vigilância sanitária, a gente ressalta muito a importância, né, da regularização sanitária nas clínicas e nos consultórios, nos hospitais. Então acaba que vocês precisam seguir mesmo os parâmetros adequados de biossegurança. Já que vocês não têm, assim, um conselho que determine, né, os direitos e deveres, acabam que fica um pouco à margem, né, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Tem muita questão da ética mesmo ali do profissional e a questão das normas de biossegurança mesmo, do ambiente hospitalar.
Isso é muito importante a gente falar, porque o instrumentador ele não tem a consciência, ou muitas das vezes realmente a ignorância da responsabilidade jurídica também que carrega, né, nessa equipe, obviamente, mas a gente precisa entender o que a gente pode e o que não pode atingir, não pode passar, né, daquele determinado limite. E o fato de, é sempre bom ressaltar que o fato de vocês não terem um conselho não significa que vocês não podem ser responsabilizados juridicamente. Não ter um conselho quer dizer que vocês não vão ser responsabilizados eticamente. Dentro da medicina, por exemplo, existe os processos éticos profissionais dentro do CRM e os processos judiciais, que podem ou não acontecer. São processos completamente diferentes. No caso do instrumentador, seria a parte judicial. E é isso que eu ia te falar. Já que a nossa profissão não é uma profissão legalizada, como que nós, instrumentadores, caso aconteça qualquer coisa, como que a gente pode se prevenir? A prevenção é primordial, que você procure sempre um advogado especialista para ele te orientar o que seria necessário fazer, adequar o seu caso. O exemplo disso foi até uma instrumentadora que procurou a gente. Ela trouxe a realidade dela, e a realidade dela não vai ser a mesma, às vezes, de uma instrumentadora que iniciou agora. Então, é muito... de caso a caso. Vai ser muito individual. A gente fala que todo profissional de saúde, ele é único. Então, a gente tem que ver a realidade, mas o que a gente fala para todos você vai precisar sempre de um contador, um advogado. Achar um contador que realmente entenda da área. área. Porque hoje em dia eu falo que tudo tá muito amplo. Então, você tem que se aprofundar e ser especialista. Igual mesmo a instrumentação, provavelmente tem vários tipos de cirurgia. Sim. Então, a pessoa não tem como ela ser boa em tudo. Então, você não tem como saber da instrumentação em tudo. Então, você tem que se especializar cada vez mais. E no direito, na contabilidade. Até o próprio seguro, a gente tem que analisar. Tem peculiaridades desse seguro que tem que ser analisado. Por isso que é bom você ter um profissional para te auxiliar. Poder orientar qual é o melhor seguro para você. Uma seguradora que às vezes você acha que tá te resguardando, mas no momento que você precisa, ele não vai estar te resguardando, então você está tendo um gasto desnecessário. E também o contador, porque tem que ser, além de ser uma pessoa de sua confiança, ele tem que entender. Né? Ainda tem muita confusão em será que o instrumentador pode ser MEI? Será que ele tem que ser algum outro tipo de... Boa pauta! Querendo uma pauta sensacional, porque assim, muita gente não sabe. Sim. Muitas pessoas colocam quem foi MEI de enfermagem. Que, na verdade, muitas das vezes as pessoas elas colocam a função, né, principal, a área da enfermagem para instrumentação. Sim, e aí coloca, de repente, no corpo da nota ali, quando vai emitir algum tipo de nota. Ainda tem muita confusão sobre isso, né? Isso não tá certo, né? Quando a gente começou essa nossa busca mesmo na especialização para instrumentação cirúrgica e tudo, a pesquisar mais sobre a atuação, né, de vocês como profissionais, e aí acaba que já vai induzindo ao erro. Os próprios contadores que não são especialistas na área da saúde, né, que não trabalham diretamente com profissionais da saúde, eles já vão induzidos a esse erro. Aí eles acabam proporcionando, assim, um trabalho ruim por falta mesmo de conhecimento. Mas, desculpa até te cortar, Nath, mas sabe qual é o problema? Que principalmente no Rio de Janeiro, eu particularmente, eu sou da área da enfermagem, eu tenho já o meu registro no Corém, sendo que lá no próprio Corém mesmo, eu não sei se hoje em dia é assim, mas há 5 anos atrás, então, muitas pessoas confundem de que aquele respaldo daquele órgão ali, que é da enfermagem, por ser uma subespecialização, vamos dizer assim, eles estão responsáveis por qualquer coisa que aconteça. E muito pelo contrário. Sim. Aqui no Rio de Janeiro é assim, mas, por exemplo, São Paulo já não sei se funciona dessa forma. Então, cada estado também tem as suas particularidades, né? E isso é muito importante frisar. E a gente até fala que o próprio conselho das classes, ele vai mudar dependendo do estado. O que ele fala, tem a lei federal do conselho, mas tem os pontos, dependendo do estado, ele tem até mais restrições do que outros. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa abordagem do Rio de Janeiro, no Rio provavelmente deve ser assim, mas em outro estado talvez nem tenha. Aqui no Rio, a gente já, se não me engano, a gente já falou sobre isso. Eu tenho um grupo, né, chamado Grupo do Tropa, onde a gente tem todos os instrumentadores de todos os estados do Brasil. E aí a gente sempre tá discutindo sobre isso, falando sobre isso, porque aqui no Rio de Janeiro, exemplo, tem alguns hospitais que eu recebo direto do hospital. O valor é repassado pro médico, o médico faz uma nota, e aí ele repassa o meu valor, enfim, divide tudo. Sendo que para eu
receber pelo hospital, eu preciso fazer um cadastro. Isso já não é tão firme, mas aqui no Rio de Janeiro, em grandes hospitais, se eu quiser trabalhar, a gente tem essa necessidade do Corém. Eu acho que é um ponto, assim, muito importante de ressaltar a falta do conselho. Talvez se conseguisse, né, existir um conselho para instrumentação cirúrgica, conseguisse unificar esses entendimentos. Porque não é justo, né? Não é um pré-requisito, não tá escrito que é um pré-requisito. E aí você deixa de ter oportunidades, você pode ser um profissional assim, foda, mas você deixa de ter oportunidades porque você não fez enfermagem ou não é técnico na enfermagem. E aonde que tá escrito que precisa ser dessa forma? E é isso que eu quero levantar essa pauta. Vamos gerar uma polêmica, eu gosto de polêmica, eu gosto de um caos. Caso o instrumentador cirúrgico não tenha o Corém, ele tem algum documento que ele possa entregar e pode atuar como instrumentador? Falta do conselho, né? Que talvez tivesse um conselho, teria esse entendimento mais unificado, porque fica uma questão vaga, né? Fica essa do que pode, do que não pode fazer. Acaba que o hospital vai pela conduta mesmo, né, pelo regimento interno dele, de aceitar ou não, de colocar isso como um pré-requisito ou não. Então vai depender mesmo muito do hospital, se tem como, assim, você comprovar, né, a sua atuação anterior e por alguns cursos mais específicos e tudo dele aceitar ou não. Eu já vi em alguns hospitais que o próprio médico ele pode fazer uma carta se responsabilizando. Ó, esse instrumentador é da minha equipe, eu não abro mão de trabalhar com ele. E aí o hospital tem que aceitar porque o médico só opera lá se ele tiver com toda a equipe. Eu já ouvi falar que o próprio CPF, né, da pessoa, né, de respaldo se acontecesse alguma coisa, ou se de repente ela tá afirmando ali de que ela é aquele profissional, que ela é formada, mesmo não tendo um órgão, né, competente que responde sobre aquele determinado profissional, poderia ser. Isso é o que eu já ouvi falar também, mas... Mas aí cabe a conduta de cada hospital, de cada estado, do que eles aceitam ou não aceitam. Num caso desse, por exemplo, ele não tem o Corém, mas o médico não abre mão de ter aquele instrumentador na equipe. Vai que o hospital abre uma exceção ou não abre, como que aquele médico vai atuar ou vai deixar de atuar. Então acaba que é a política mesmo do hospital e as negociações, gente. Isso você sabe muito bem que acabam abrindo brechas ou não, né? Perfeito. Bom, é uma pena, mas aguardem, porque teremos um outro episódio com as doutoras Mariana e Fernanda. Vamos encerrar aqui esse episódio falando um pouquinho, né, desse assunto completamente delicado, mas muito importante, que muitas pessoas não têm muito conhecimento. E nos vemos aí no próximo episódio. Não esqueçam de curtir, comentar, dar like pra gente. Sigam as advogadas. Área aqui pra gente, que é muito importante seu comentário também. Sugestões de temas. Isso é muito bom. Um beijo. Gente, beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.